E hoje nós queremos continuar então Efésios 2. Vamos ler alguns versículos que diz assim: lembra que Paulo está escrevendo àquela igreja que estava na cidade de Éfeso, uma cidade totalmente envolvida pela deusa Diana, a deusa da Ásia Menor, numa atmosfera de ocultismo, de feitiçarias, de medo, o domínio da deusa mãe, idolatrada naquela época. Esse pessoal então se converte a Jesus Cristo. Ali Paulo fica quase 2 anos e agora ele volta a escrever e escreve essa carta para essa igreja, nesse contexto. Você pode ver nas mensagens anteriores que ele vai falando do mistério de Deus, que é centralizar em Cristo todas as coisas, a começar por tua e pela minha consciência. Aí agora ele então começa a dar uma fala sobre a situação que eles estavam, antes de conhecerem a Cristo. Versículo 1 do capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, dos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos da nossa carne, do nosso eu. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha que lindo. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressão. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Até aí. Apenas esses versículos para a gente começar a meditar nessa noite. Você está vivo ou você está morto? Como assim, pastor? Não, eu não estou perguntando se você está respirando, se você está ouvindo, enxergando, se o seu psiquismo está funcionando. Eu estou perguntando se você está vivo ou se está morto. Você existe ou você vive? Ou você só existe, mas não vive? Porque Augusto Cury vai dizer que pior do que a morte é a ausência de vida, ou seja, uma existência para a qual não flui a vida, para a qual não há significado. Olhando para esse texto, nós precisamos de olhar para uma existência sem vida. Aliás, todas as pessoas que ainda não foram iluminados os olhos do coração, que ainda não se perceberam amados e filhos de Deus, que ainda não foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, todas as pessoas que ainda não se entregaram a esse amor, apenas existem, mas é uma existência sem vida, porque todas as coisas existem. Ele vai dizer, olha, vocês estavam mortos nas transgressões de vocês e pecados, o versículo 1. Como que eles estavam mortos?
Porque todos aqueles que ainda não foram ressuscitados por Jesus no seu espírito, permanecem na morte. De sorte que há mais mortos vivos na face da terra do que vivos na existência. Nós somos seres humanos dotados de uma inteligência e habitamos num corpo, mas não somos só isso. Nós somos seres dotados de um espírito. E se esse espírito não for ressuscitado por Deus, não há vida. Por isso que Jesus olha e diz: olha, eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E que tipo de vida? Vida em abundância, vida em plenitude. Mas como? Ele estava falando para vivos. Não, ele estava falando para mortos no seu espírito. Tanto é que ele fala assim: deixe os mortos enterrar os seus mortos, porque é morto enterrando morto. Aliás, há uma mortandade, porque ainda não perceberam, ainda não foram iluminados, ainda não tiveram a revelação de Cristo. Ele fala: vocês, Efésios, vocês viviam mortos em transgressões e pecado, seguindo a presente ordem. Que ordem? Ordem das coisas. Existe uma ordem, existe uma forma de viver, existe um jeito de existir, que a produção humana não é produção para a vida, é produção para a morte. As relações, os sentimentos, os pensamentos, as percepções, há um inconsciente coletivo, do qual Jung diz que existia, e existe de fato, que segue uma ordem, uma determinação de alguém. Ele está dizendo que vocês de Éfeso, antes de entregarem-se a Cristo, antes de vocês serem iluminados, vocês viviam essa ordem que é dominada pela deusa Diana, que é dominada por principados, por potestades, por dominações. Há uma ordem de coisas que acontecem na materialidade, mas que já estão sendo influenciadas pelo Espírito, e o Espírito do mal. Principados são demônios, potestades são poderes. Principados são os que dão ordem. Principado é os que dão ordens a esse ajuntamento de energia, de poder, para que se misturem com a produção humana e eles permaneçam cegos. Existe uma ordem que leva o povo, tratando o povo, as criaturas mortas no seu espírito, tratando-os como massa. A massificação do ser. O que Paulo está dizendo é que vocês eram o que eram, porque vocês não tinham conhecimento da luz. Vocês estavam mortos, sem vida na existência de vocês. Aí tudo que se produz numa existência sem vida é produção para o abismo, é produção para a vaidade, é produção para o nada. Porque o que é morte a não ser vácuo? Nada de nada, vazio de vazio. E uma vida sem Jesus Cristo é vazio de vazio, é insignificância de insignificância. São seres, às vezes, dotados de total inteligência, para criar, para produzir, para ganhar dinheiro, enfim, pode ir até aos outros planetas, mas se não tiverem sido iluminados no Espírito, a produção deles é produção de manobra, de massa. Diríamos, o grande profeta, é vida de gado, povo marcado. Quem lembra dessa canção? Você já prestou atenção na letra dela? É um povo que é tocado, que é levado pela manobra, vamos usar outros termos, que é levado pela ordem que dita a moda. A moda agora é o quê? É andar assim? É vestir assim? É fazer negócio assim? É trabalhar assim? É crer nisso? É render-se a Deus Diana? É render-se ao Deus dinheiro? É render-se ao Deus da religião? É uma manobra, um povo que é tocado, como o gado que vai para o matadouro, mas está marcado e ele satiriza dizendo, povo marcado, povo feliz. É uma sátira do poeta. O que Paulo está dizendo, olha, viver sem ter sido iluminado, vocês, Efésios, vocês viviam nessa ordem de coisas, nessa ordem deste mundo, presente ordem deste mundo, e segundo
príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Não está falando aqui de moralidade, ele está falando aqui que há uma energia, há seres dotados de pessoalidade, que são espíritos malignos caídos, que atuam nas regiões celestiais, e que vai trazendo indução, influência sobre a vida das pessoas na face da terra, de geração em geração. Tanto é que há aquele que diz que ao sair o espírito de um ser, né, você expulsa o demônio de alguém, o espírito vai embora, anda por regiões desertas, chama mais 7 espíritos, volta e encontra aquela casa adornada, diz que entra e o seu estado se torna pior do que o primeiro. Aí ele diz, assim será com esta geração, não é com esse indivíduo. Porque há espíritos geracionais que enganam gerações de gerações, e a gente percebe inclusive em famílias, espíritos que vêm enganando a vida toda. É um ciclo de desgraça, de maldade, de cegueira, de morte na vida. Isso só é possível de ser quebrado, de ser interrompido, quando a luz do Evangelho de Jesus Cristo acende as consciências e elas se entregam ao Cristo ressurreto, ao Cristo que venceu a morte. Mas não se engane, a massa é dominada por esse espírito. Tanto é que não siga a multidão, não faça motim, seja na parada gay ou na marcha para Jesus, eu não sigo. Porque para mim não faz muita diferença, nem a parada gay, nem a marcha para Jesus, porque para Jesus faz tempo que não foi, é palanque político, e eu estou fora. E desse Jesus que sobe em palanque, eu quero distância dele. É mais um ídolo da massa que o adora. Então não siga a multidão. Ah, mas a vibe agora é o quê? O que rola aí na mídia? É o jeito de ser, o jeito de falar, é a tribo. Ah, eu sou da tribo tal. Tem o pessoal que agora usa umas roupas, umas bonequinhas chinesas lá, coreanas, sei lá o que é. E o jovem está nessa vibe. Não sabe. E os pais estão na mesma vibe, porque não tem a percepção de olhar e falar, filho, cuidado com isso aí não é legal para você. E muito mais. Esses príncipe da potestade do ar, ele está aí para enganar, e é um engano estrutural. Tira governo, põe governo e vai causando o mal na vida das pessoas, e vai unindo inclusive o mundo para encaminhá-lo para o buraco, para o vazio, a ditadura da beleza, né? As meninas, as adolescentes agora ficam naquela, não, eu tenho que ter o corpo magrinho, que não sei o quê, igual a Barbie, ai que linda a Barbie é o grande problema, porque ao perceber, a menina é feminina, mas é magérrima, e quantas crianças com problema sério disso, tirando a vida, porque, eu não estou em forma. Que forma, filho? Existe alguma forma para ser feliz? A forma que você precisa ser feliz é que está dentro de você, porque você é amada e é filho de Deus. Não tem estética, não. Mas há uma demanda, uma busca por ser igual a caixinha. Não vos conformeis, não tome a forma, porque existe uma forma do mundo, que diz que para ser feliz tem que ser isso. O que é que o ser humano necessita? Havia até Daniel na mente, né? Daniel tem uma música bonita que fala, o que é que o ser humano necessita para ser feliz? É muito pouco, é muito pouco. Mas há uma influência de energias que aqueles que ainda não receberam a Cristo, que ainda não se entregaram, estão nessa onda e não sabem que estão, porque estão mortos, e morto não tem reação, morto não tem consciência de si. Qual que é a moda agora? A moda agora é ser o quê? Agora a moda não é mais casal, é trisal. Você pode ter 2 mulheres e um homem, ou 2 homens e uma mulher. Vai na moda, filho. É possível que as energias dos principados estão enchendo a tua cabecinha. A moda é isso, a moda não. Ele fala, vocês estavam mortos. O que ele está trazendo? Uma conscientização para aquela igreja que já esteve num estado desse. Ele fala, vocês estavam mortos, andando segundo o príncipe das potestades no ar, que atua nos filhos da desobediência. Que filhos são esses? São aqueles que não estão nem aí com Deus, e que na verdade estão mortos. Não é nem possível estar assim com Deus. Olha o que ele continua dizendo,
Versículo 3. Isso mesmo. Anteriormente, quando anteriormente? Antes de encontrarem o Evangelho de Jesus e renderem-se a Ele. Anteriormente, todos nós também vivíamos aonde? Entre eles, de sorte que você não é mais perfeito, mais bonito que eles. Eu e você também éramos desse jeito. Massa de manobra. Desculpa as Marias, né? Um Maria vai com a outra. O cara não tem opinião própria. Vai empurrando. Tá? Nós também éramos assim. Aí eu não era, claro que você era, dá uma olhada na tua vida, na sua conjugalidade, na sua fé com relação às coisas de Deus, no seu jeito de pensar na vida. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Nós também vivíamos desse jeito, satisfazendo o desejo da carne. O que é isso? Vivendo para o seu umbigo. Eu penso assim, eu gosto assim, esse é meu corpo, né? É meu corpo. Inclusive eu posso engravidar e abortar porque é meu corpo, é minha vontade. Desejos que nem sabe que são, não tem nem a consciência das implicações para onde isso vai te levar, porque você já está morto, no vazio. Não estou falando daquelas dificuldades que eventualmente acontecem na sua vida, não. Um estilo de vida onde a produção disso é morte, porque você só pensa em você, só pensa na sua carne, no seu desejo, no seu benefício, porque isso é o egoísmo estruturado na nossa mente. Eu vivo para mim, glória seja a mim, bendito seja eu. Porque eu vivo para mim. O outro, inclusive, o outro não existe, o próximo nem se fala. Aí você vive aquela vida para si mesmo. E a produção disso é produção de morte. Estávamos mortos. Uma vida que não é vida. É uma existência destituída de vida. Aí eu continuo perguntando, você está vivo ou você está morto? Eu e você, existimos com vida ou apenas existimos? É muito interessante que isso vem lá da onde? Vem lá do caos, do Gênesis. Capítulo 2, capítulo 1, versículo 2 da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra era que jeito? Sem forma e vazia. E as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Espera aí. Era a terra sem forma e vazia. Vazio é o quê? É o nada. É o caos estabelecido. Aí parte de quem criar? Parte de Deus. Porque toda existência que Deus não criar é apenas existência nessa ordem de coisas. Porque quando Deus faz Adão a semente, toda semente que daí para frente nascer é semente. Agora não sei se vai ter vida. Porque ter vida é a criação de Deus. Ele apenas forma e se multiplica como era para multiplicar-se. Mas nem toda existência, nem toda vida que vem, nem toda existência que vem à luz, de fato é vida. De fato possui vida. Porque precisa de um ato criativo de Deus. Precisa de uma intervenção de Deus. E é isso que Deus fez, versículo 4. Olha o que Deus fez por mim e por você, amado. Isso aqui é de dar glória a Deus, sapatear, pular na cadeira, de tanta alegria. Para os pentecostais, eu que estou meio no termo, de alegria. Porque é isso que eu e você éramos. Estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, no vazio do nada, um coração vazio, sem sentido, uma vida sem vida, e produzindo morte. Aí versículo 4 ele fala, todavia, olha, ele dá usa uma ligação, todavia, vírgula, Deus que é o quê? Rico, aleluia, rico em misericórdia, fortes coração, miséria, Deus que põe o coração na miséria, nós já aprendemos isso, esse Deus que é rico, misericordioso já é demais, agora ele é rico, trilionário em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, fez o quê? Deu-nos vida com Cristo, quando? Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos.
é o Deus que eu lhe apresento nessa noite, se você não conhece. É esse Deus que é riquíssimo em misericórdia e em amor. É esse Deus que é capaz de pegar uma existência vazia, uma existência sem significado. Esse Deus que é capaz de pegar alguém no meio da massa, no meio do gado que parte para o nada, para um abatedouro. É esse Deus que é capaz, por causa da sua misericórdia e pelo seu muito amor, dar vida, soprar vida no teu espírito nessa noite. Se você ainda não tem. É o que Ele fez por mim e por você, amados. É um ato da misericórdia e do amor. Ele fala, é pela graça. Escute, querido, é pela graça, é pelo favor. O favor imerecido de Deus. Não é mérito em você e em mim, não tem nada que possa atrair o amor de Deus. Não há elementos que atraem a vontade de Deus. Tem umas músicas aí que, pelo amor de Deus mesmo, hein? Que você é o centro de tudo, que Deus cuida de você, que nem cuida de um bonequinho. Para com isso, não havia nada em nós que atraíssemos a vontade de Deus, porque nós não esboçávamos nenhuma aptidão e nenhuma possibilidade de responder positivamente a Deus, mas Ele foi lá e falou, escute, Lidiane, eu gero vida no teu coração, revelação, fulano, ciclano, beltrano, eu gero vida, eu te chamo à vida verdadeira, abundante, plena, eterna, por causa do meu amor, por causa do meu favor. Por isso que isso nos iguala, nos coloca, ele fala, anteriormente nós também era assim, porque dá-se a impressão que, então Paulo, isso, o pessoal está morto, só nós que estamos aqui na comunidade estamos vivos. Não sei, eu não sei quem está vivo, eu sei que eu estou, pela graça de Deus. E o pessoal que não participa então da comunidade, quem não é cristão está tudo morto. Eu falei, não sei, não é departamento meu saber quem está vivo ou está morto. Eu só sei que Cristo ilumina aqueles que Ele ama, que Ele predestina, que Ele escolhe, que Ele adota, que Ele salva, que Ele resgata, que Ele liberta, que Ele derrama do seu Espírito. Eu só sei disso e Ele sabe quem são os seus. E muitas vezes tem muita gente que não está no ambiente cristão e está cheio de vida porque pratica o amor, a justiça e a equidade. E faz isso não pensando em ganhar, mas porque sabe que existe um Deus grande, poderoso e soberano, do qual interpela na sua consciência, dizendo que é assim que se vive os filhos da luz. Aleluia. Ele continua dizendo, versículo 5, já que é por causa da graça que sois salvos, o que Deus fez com você? Olha que coisa linda. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando Cristo, pela graça, se você está vivo, né? Mas está morto, não vai nem entender o que eu estou falando, mas o Espírito Santo pode te acordar. Quando Cristo ilumina os olhos do nosso coração, vendo, ele está falando de quê? De Cristo ser o centro de todas as coisas, do universo. Nós terminamos o capítulo 1 dizendo que Cristo está assentado nas regiões celestiais, porque Deus o ressuscitou pelo seu poder, e que o seu nome está acima de todo nome que se mencione, acima de principado, de potestade, etc. Está na frente. Quando Deus ressuscitou Jesus, ressuscitou você e eu. Mas não ressuscitou só. Ele deu vida, ressuscitou e fez assentar com Jesus. De sorte que eu estou aqui, mas não estou aqui. E região celestial não é céu. É essa dimensão dos espíritos, bons e malignos. Só que acima de todos eles existe um trono. E quem está sentado no trono? Jesus. E quem está com ele? Eu e você, que crê. Estou lá. Aleluia. Estou sentado na região celestial, acima de todo principado e potestade. Estou tendo vida, já estou lá. Por isso que se eu fechar os olhos aqui para essa existência, nenhum problema. A pessoa dá um infarto em mim aqui, mas um para valer mesmo, aquele fulminante, que chega a sair foguinho das orelhas, né? Aquele que queima os fios do coração. Não chora não, fala, pastor, agora ficou só lá. Ficou só lá, faz um festão.
vela nós por umas 3 horas, toma umas Coca-Cola, faz um churrasco, pega umas picanhas e dá glória a Deus. Vai orar para me ressuscitar, para voltar aqui. De jeito nenhum. Tá, já estou avisando, já falei isso aqui. Se eu morrer e alguém orar para eu ressuscitar e vir para cá, e eu vier, tu está enrolado comigo, arrumou um inimigo. Pessoal, estou lá nesse lugar que eu já estou sentado, de boa, na glória de Deus, com Jesus. Aí, vocês vão orar para mim voltar? Nem que é bexiga. Ok. Tá, João? Amém, porque tinha um propósito ainda, né? Vou contar. Quando eu falo assim, brincando, quando eu fiquei ruim, você lembra que eu falei um dia aqui que eu vi a morte, eu sabia que ia morrer quando eu estava com Covid? Quem que lembra? Já ouviu? É quando eu tive Covid que meu irmão faleceu, eu fiquei muito ruim, é ruim para morrer mesmo. Eu sabia que ia morrer. Aí o meu querido, ninguém sabe, vou contar porque ele podia ter contado para todo mundo, para fazer moral com todo mundo, fazer moral comigo, ele não fez. Esses dias ele me contou. O João estava indo para o banco, na cidade, para a moto dele. Aí, e eu ruim na cama, a mesma voz que falou com ele lá no dia do despacho da encruzilhada, que ele ia pegar o certificado para ser babalorixá, aquela voz que falou para ele, saia que esse aqui, eu não te fiz para estar nesse lugar, ele saiu e entregou a vida para Jesus. Aquela voz que falou com ele na moto, vai lá orar pelo teu pastor, porque ele vai morrer. Ele nem foi pagar a conta, chegou desesperado lá em casa, eu com Covid isolado. A Marlene abriu o portão, ele entrou, foi lá no quarto e orou por mim. E a partir dali eu fui curado, Jesus me salvou. Aleluia. Então eu tenho uma gratidão por esse Deus. Eu falei para o João, é que Jesus deve querer mais alguma coisa comigo aqui. Vocês achou que ia ficar livre, não foi dessa vez. Mas então você vê como que Deus tem seus recursos, suas falas. 2 vezes na vida ele ouviu a voz de Deus. O dia que converteu e o dia que Deus falou, vai lá e ora pelo teu pastor que ele vai morrer. E ia morrer mesmo, você não ora, eu morria. Porque Deus tem, ele faz as intervenções bruscas e usa de tudo isso para quê? Para a glória dele, para saber que existe percepção de Deus ainda. Existe atuação desse mundo espiritual. O João nunca falou isso para ninguém, então bendito seja Deus, né? E que a vida do João continue sendo essa bênção e tendo discernimento espiritual. Obrigado, mas no fundo eu podia estar na glória e você me atrapalhou, né? Brincadeira, eu sei que Deus sabe todas as coisas. Mas veja bem, eu já estou sentado nesse lugar que você falou, na região celestial. O que significa isso? Significa que você não é qualquer um para começar essa história. O que você é aqui? Eu sou o pobrezinho, o analfabetinho, o velhinho, o novinho. Não, você não. Você já está sentado na região celestial. Acima de qualquer pessoa e de qualquer poder. De fato que qualquer pessoa importante na face da terra, perto de você, não é nada. Importante o que? O homem do dinheiro lá que veio no Brasil? Elon, não sei das quantas. Elon Musk, sei lá o quê. Não me faz diferença, porque ele não é nada perto de Jesus Cristo. E eu estou assentado, eu também não sou, mas eu estou do lado do mestre, né? Porque eu sou filho. Que coisa linda, querido. Então por que você fica com esse sentimento de inferioridade? Não, filho, trabalha isso no teu coração, na tua mente. Você é filha de Deus, filho de Deus. Foi ressuscitado com Jesus de Nazaré. Aleluia, está assentado nas regiões celestiais, não é acima de qualquer governinho humano, não, é acima de qualquer capeta, inclusive de Satanás, você está lá em cima já, filho. Ele está debaixo dos pés de Jesus, todo o poder está debaixo dos pés de Jesus, e você está assim com Ele. Então tome posse dessa posição que você tem em Cristo Jesus. Por quê? Por causa da graça, por causa da cruz, por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia, porque Ele nos ama com amor eterno e com benignidade, e nos atrai a Ele. O esforço é dEle, a iniciativa dEle, o custo é dEle, a bondade é dEle, a manutenção da salvação é dEle, porque Ele é bom. Aí ele continua dizendo o versículo que a gente gosta muito de pregar e que é muito interessante.
Versículo 8. Pois vocês são salvos que jeito? Por meio? E isso não vem? É o quê? É presente. Ah, não é de vocês? Não, nem a fé, nem a graça. É dom, é presente. Não por obras, para que ninguém se glorie. Que obras é essas? Isso aqui não é dar esmola na esquina, cuidar do necessitado, não é isso aqui. Levar cobertor para quem está com frio, não é. Não vem de que obra? Nenhuma obra humana é capaz de gerar vida. Não tem nenhuma obra, nenhum movimento, nenhum esforço que qualquer humano, por mais sábio, bem dotado, inteligente, iluminado, mediúnico, que será capaz de gerar vida a um ser humano. Nenhum esforço, nem movimento humano é capaz de gerar vida a um cadáver. Não vem de obra, para que ninguém ache que é alguma coisa. É graça, é dom de Deus. É presente, querido, que presente, você quer o que mais de Deus? É um presente da salvação, pela graça vocês são salvos. Então, que obra é essa, querido? Não adianta, não é o teu esforço. Tem gente que fala assim, ó, eu vou dar muita esmola para os pobres, porque eu vou estar amontoando o meu tijolinho, o tijolinho no céu para fazer minha casinha no céu. Primeiro é uma visão de pobre mesmo, né? Fazer casinha no céu. Se é para ir para o céu, já vai para uma mansão, caramba. Não, Jesus me leva, nem que for num puxadinho. Lá merece o inferno com a visão dessa mesmo, né? Porque lá que é o lugar do troço desarrumado. Não, filho. Eu estou montando tijolinho, mandando para cá, para lá, eu quero, comprando meu terreninho no céu. Não, pelo amor de Deus, não existe. Isso é obra, isso é mérito. Não, é Deus que pega você, de pobre te faz rico, de fraco te faz forte. De medroso, igual era a igreja de Éfeso, com medo do ocultismo, do poder do feitiço, da atuação da deusa Diana, falando assim, não fica com medo não, filho. Vocês já estão assentados na região celestial, fica tranquilo. Mas não é porque vocês fizeram alguma coisa, é porque Deus deu presente para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Jesus. Receba esse presente, receba essa vida na tua existência. Saiba que não há movimento que você faça para agradá-lo, mas quando você recebe esse presente, a tua gratidão é tão grande que você não consegue ficar longe do Pai. A tua gratidão é tão grande que você, sabendo que você está sentado na região celestial, mas que também, enquanto estamos nessa dimensão, você é esse corpo desse Cristo, igual nós aprendemos domingo, você é essa igreja, você sai grato a Deus, não dizendo que o outro está morto, mas dizendo para ele que existe vida se ele quiser. Não olhando para o outro com um olhar de julgamento e falando, você está em pecado, em transgressão, porque você nem sabe o que é pecado e transgressão para ele. Mas você chega dizendo, fala, olha, eu anteriormente era como um de vocês. Eu vivia também sem sentido, sem vazio, caindo inclusive na inexistência. Mas eu fui encontrado por esse amor, eu recebi um presente. E se você quiser, esse presente é seu também, porque você é filho amado e querido de Deus. Sai pela vida assim, vive na gratidão. Aí vive fazendo o quê? Boas obras, a qual Deus nos preparou de antemão, para que nela, o último versículo que eu li, o 10, porque somos criação de quem? Quem que realizou a criação? Em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou para que nós a praticarmos. Que boa obra é essa? É também ajudar o próximo, amar, acolher, mas é gerar vida. Qual que foi a boa obra feita por Deus na nossa vida, na nossa existência? Gerou vida. A boa obra que Deus quer que você e eu faça, gerar vida nas pessoas. Que toda a produção minha e tua seja produção de vida. Nunca mais maldade, nunca mais ódio, nunca mais inveja, nunca mais rancor, nunca mais falta de perdão. É estar alinhado com esse Jesus ao ponto de que agora eu pratico essas boas obras, até porque foi Ele que preparou essas obras
para que eu pratique, porque quando eu me afino com Ele, quando eu me sinto filho, eu começo tanto a andar com o Pai que eu fico parecido com meu Pai. A relação nos faz essa beleza, a proximidade faz a gente falar que nem o outro fala. Isso na psicologia chama identificação e introjeção. Então a gente identifica e introjeta o que os outros que estão ao nosso redor fazem. Se você começar a ficar muito perto de Jesus, junto com Ele, aliás, Ele mora em você, você já está sentado na região celestial, você começa a identificar a fala dele, o jeito dele, o abraço dele, o pensamento dele, a mente dele, e você vai introjetando isso em você, de forma que você fica muito parecido com esse Pai, praticando toda a boa obra, gerando vida na existência daqueles que de repente estão do seu lado, mas permanecem mortos. Aleluia. Amém?